Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gerson. Como eu prometi anteriormente, eu vou gravar uma aulinha, já que eu tenho bastante tempo, né? Gravar uma aulinha sobre como utilizar o Google Classroom, que é uma ferramenta muito interessante para auxiliar-nos durante as nossas aulas, né? Aplicação de trabalhos para alunos, facilidade de correção, a interatividade, criação de fóruns. Então, é uma ferramenta muito interessante, bastante semelhante ao AVA, que a gente encontra, o ambiente virtual de aprendizagem, né? Que a gente encontra nesses cursos de EAD. Tá? Só que é gratuito, é muito fácil de utilizar e muito interativo. Bom, vamos começar do zero. Eu abri aqui uma janela do Chrome. Tá? Eu vou entrar agora com a minha senha do Google, né, que seria a senha do Gmail, por exemplo. Tá? Eu criei uma conta. Eu criei uma conta nova para poder estar mostrando realmente do zero como que funciona, né, esse processo. Então eu vou digitar aqui a minha senha. Então você coloca lá para entrar no Gmail, daí você consegue entrar no Google de uma forma geral, não apenas no Gmail, ok? Ele está fazendo o login agora das contas Google, entrou no Gmail, mas não é esse o meu objetivo. Eu vou entrar ali em aplicativos. Né? Quando você entra no Google, se eu colocar aqui, por exemplo, Google, o que vai acontecer? Ele entra aqui, eu tenho aqui o símbolo da minha conta, né? No caso eu criei uma conta qualquer, uma conta fantasma, né? Mas o importante é aqui, ó. Eu tenho aqui os aplicativos do Google. Quando eu clico aqui, ele me permite trabalhar com diversos aplicativos, criar conta no YouTube, trabalhar com e-mail, Google Drive, etc. Né? E daí aqui nós temos o nosso Google Classroom, Google Sala de Aula. Quando eu clico no Google Sala de Aula, ele vai abrir inicialmente dessa forma. Né? Eu não tenho nenhuma sala que eu estou participando e também não tenho nenhuma turma criada por mim. Tá? Eu vou criar a minha primeira turma, bem simples. Então basta eu clicar nesse maisinho aqui, criar turma, clica aqui dizendo que eu não vou usar alunos, né, nessa turma e eu posso continuar esse processo. Vou criar a turma, vou criar o nome da turma. Então vou criar turma Google Classroom 1, por exemplo. Tá? E daí eu posso colocar diversas informações aqui, né? Matutino. Se eu trabalho em mais uma instituição, eu posso colocar aqui o nome da minha instituição, né? E assim por diante, ok? Criei aqui a minha sala de aula. Pronto, a sala de aula está pronta, tá? Foram feitas diversas mudanças desde que eu comecei a trabalhar. As mudanças são muito interessantes. Eu diria assim que melhorou bastante. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho, por exemplo, como acessar as minhas turmas. Né? Se eu tenho diversas turmas, essas turmas vão aparecer aqui. Tanto aquelas que eu assisto a aula, quanto aquelas que eu sou o professor. Né? Eu já estou dentro da minha turma Google Classroom. Está demonstrado aqui. Se eu sair dela, eu vou ter isso daqui. Eu vou ter aqui todas as minhas turmas, uma ao lado da outra, como essa caixa aqui. Okay? Então, vou entrar novamente na minha sala. O que eu tenho aqui? Né? O nome do professor. Como o meu cadastro ali, eu coloquei esse teste aqui, né? Errado ainda. Ficou o nome do professor. Então, é o nome que você tem no teu cadastro do Gmail, né? É o nome que vai ficar como professor. Então, se você tem um Gmail meio antigo, que é professor gatinho, coisa do gênero, eu sugiro que você mude para ficar uma coisa um pouco mais séria. Né?
É, coloque teu nome e tal, professor, doutor, professor, mestre, fica bonitinho, né? Vamos lá, o que nós temos aqui? Aqui é pessoas. Nós temos professores e alunos, tá? Como que eu faço para incluir alunos? É bem fácil. Você mostra para os alunos o que é o Google Classroom, tá? 5 minutinhos você consegue mostrar e passa para eles esse código aqui. Esse é o código da turma. Então o aluno abrindo o Google dele, quando o aluno abre, ele chega nisso daqui, parecido com o teu, ele clica aqui e ele coloca em participar de turma. Daí ele coloca o código da turma, aquele código que você passou, e participar. Ok? Depois eu faço isso com alguma turma que eu já tenho funcionando. Né? Voltando para a minha turma do Google Classroom. Né? Então eu estou aqui, eu estava no Pessoas. Aqui no Pessoas eu posso convidar alunos ainda, mandar e-mail para os alunos, só que isso é um saco, porque você tem que digitar e-mail por e-mail, etc. Então, muito mais fácil mostrar para eles como fazer e passar o código da turma para eles. Né? Como diversos professores já vão estar trabalhando com o Google Classroom, se desde o primeiro período tiver professor trabalhando, vai ficar muito fácil porque os alunos vão saber o que fazer com o código sem você precisar ficar perdendo tempo para mostrar como é que funciona o processo. Né? Assim como nós podemos adicionar alunos, uma das novidades é que nós podemos convidar professores. Então você pode convidar um professor para ser o professor daquela, o regente daquela turma com você, ou monitores. Então eu tenho uma turma com 2 monitores, e esses monitores eles têm acesso aos trabalhos dos alunos e postagens e tudo mais. Então fica um processo muito interessante, porque o monitor ele pode participar muito mais ativamente, colocando vídeos, perguntas, atividades, etc. Tem sido bem positiva essa experiência. Né? Vamos lá para o mural. Isso daqui funciona como se fosse um blog. Ele tem uma característica temporal. Né? Você coloca as coisas ali, você faz o upload de arquivos, etc. E fica ali a data e a sequência que você fez essa postagem dos arquivos. Isso é muito interessante porque porque o aluno, por exemplo, tô com dúvida em relação à disciplina, quando que eu vou conseguir, que aula que eu tive em determinado momento, vou ter que fazer prova agora, não lembro todo o conteúdo, é muito fácil. É só ele voltar temporalmente e ver todas as postagens que foram feitas. Se você colocou teu material de aula ali, questões, etc., ele sabe direitinho o que foi dado em cada aula, inclusive se ele faltou, né? Então facilita bastante esse processo do aluno se encontrar dentro da disciplina, que muitas vezes acaba sendo complicado, até por problema do próprio aluno. Né? Como que eu faço uma nova postagem aqui? As postagens aqui, elas são feitas simplesmente clicando em cima daquele ícone. Então, eu tinha aqui faço uma nova postagem, cliquei em cima. Eu posso colocar link de algum site para fazer um download do Google Drive, por exemplo. Eu posso ter minhas aulas no Google Drive e eu já faço, né, meus arquivos PowerPoint e tal. E eu faço um link aqui e coloco para eles. Então, aula 1, por exemplo, né? Clico aqui no Google Drive. Eu vou abrir o Google Drive. Aqui no caso, como é uma conta nova, eu não tenho nada no Google Drive. Né? Então eu tenho só a pasta do Classroom, mas se eu tivesse um arquivo aqui, eu poderia fazer o upload desse arquivo. Né? O que eu posso fazer, o upload de algum arquivo do computador. Então eu vou selecionar um arquivo do computador, tá? Por exemplo, um projeto completo aqui, ok? Fazer upload e o arquivo está salvo para eles. Ok? Então, aula 1, já coloquei o material aqui para eles poderem ter acesso a essa aula 1, no caso. Né? Aonde que está esse material? Esse material está lá no Google Drive. No Google Drive tem uma pasta chamada Classroom, onde você tem todas as informações do Google Drive, né? do teu Classroom, e daí o projeto que eu fiz o upload para a turma, ele ficou já salvo no Google Drive. Então, uma vez você faça
O upload ele está lá, sempre que você precisar utilizar, ele vai estar por ali. E daí eu clico aqui em postar. Ok? E está aqui. Tá? E os alunos podem estar postando comentários aqui. Vai abrir uma aba como essa para os alunos e eles podem estar dizendo, professor, não entendi o material, professor, né? Tem que estimular essa interatividade utilizando esses fóruns. Então, sempre que eu quiser compartilhar alguma coisa, eu clico aqui. Antes tinha um maisinho aqui embaixo, né, no celular, se você for trabalhar no celular, você tem um maisinho ali embaixo, e daí você clicando naquele maisinho, você consegue fazer fazer a postagem, né, fazer novas postagens no Google, ok? O que mais que eu posso fazer? Eu posso fazer atividades diversas. Então, por exemplo, o que são essas atividades? Eu vou criar aqui, posso criar uma tarefa, uma pergunta, material, e eu posso reutilizar postagens de turmas anteriores e de turmas que estão acontecendo. Por exemplo, eu faço uma turma manhã e noite. Eu vou utilizar a mesma postagem. Aí eu faço a postagem para a turma da manhã, né? Digamos que eu fiz uma questão com texto longo, tal, não sei o que, eu não vou precisar fazer a questão com texto longo novamente, nem precisar ficar copiando e colando. Eu simplesmente clico em reutilizar a postagem e já coloco ali, né? Então, reutilizar a postagem, ele vai procurar uma turma, né? E vai ver alguma postagem, no caso aqui não tem nenhuma, né? Então não tem como fazer, ok? Então eu vou criar uma tarefa. Tá? Essa tarefa será relatório de aula prática, por exemplo. Não vou ficar preocupando com a acentuação, tá, pessoal? Eu coloco aqui as instruções, o relatório deve ter tantas páginas, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Quanto que vale? Se eu não quiser dar uma nota para esse aluno nesse trabalho por aqui, eu deixo sem nota, né? E daí eu posso colocar prazo de entrega. Então, quando que eu quero que ele entregue? Eu quero que ele entregue uma semana. Beleza, está aqui. Em uma semana ele vai entregar. Tá? Eu posso criar tópicos, por exemplo, estudos dirigidos. Então, para o aluno fica fácil ele encontrar, porque ele clica no Google Classroom dele, em estudos dirigidos, e daí já vai aparecer os estudos dirigidos. Se eu quiser, eu posso adicionar um vídeo do YouTube, por exemplo, é só colocar o link aqui, que ele já vai fazer... né, a linkagem já vai colocar ali o videozinho bonitinho para o aluno fazer, poder estar assistindo, né? Criei aqui uma pergunta, por exemplo, né, pergunta tal, os alunos podem responder uns aos outros, os alunos podem editar, modificar a sua resposta, né, posso dar o prazo para eles entregarem, né? Então é muito interessante, é muito prático você trabalhar dessa forma. E daí está aqui, né? Postei um teste e assim por diante. Ok? Então, basicamente é isso. O Google, ele permite você trabalhar de formas muito práticas, muito interessantes. E como que você vai utilizar depois esse relatório, etc. Quando você clica em relatório, né, você abre isso daqui e mostra quantos trabalhos, quem já entregou o trabalho, quem não entregou o trabalho. Se você clicar no trabalho, você vai conseguir ver o trabalho do aluno. Eu vou abrir daqui a pouco o meu outro, né? O meu real, daí vocês conseguem ver como funciona mesmo essa parte de avaliação. Ok? Então deixa eu sair daqui, fazer o meu logout. Eu faço o meu login na conta real. E pronto, olhem as turmas que eu tenho. Né? Eu participo de uma turma, né? Nessa turma eu tenho diversas postagens, ok? Eu posso fazer download, etc. dessas postagens, né? Professora conhecida, inclusive, né? Dessa turma. Vou abrir aqui, por exemplo, a disciplina de tecnologias. Olhem que legal. O professor Gerson me substituiu na disciplina de tecnologias, né? Então eu convidei o professor Jefferson para participar junto comigo da disciplina. Olhem os alunos matriculados na disciplina. Imagine ficar mandando e-mail para cada um desses alunos. Muito mais fácil, né? Simplesmente eu vou
convidar o aluno passando o link para esse aluno. Onde que eu acho o link? Aqui, ó. Eu clico nessa engrenagemzinha aqui. E daí tá aqui o código da turma. Cliquei em cima, copiar, código da turma copiado. E daí eu posso fazer tranquilamente passar para os alunos para eles poderem fazer, né? Os alunos podem postar e comentar. O aluno pode criar uma postagem. É muito interessante isso. Tem alunos que criam realmente, né? Então aqui as atividades, né? Eu como professor tenho acesso às atividades. Que atividades que eu passei para eles? Canal do YouTube, Exergames, questionário online e essa atividade aqui da resposta do resultado do questionário. Vamos ver o Exergames aqui, por exemplo, né? Então eu pedi para eles encontrarem, lerem ao mesmo um artigo do Google Acadêmico sobre Exergames exercício, escrever ao menos 2 parágrafos sobre o assunto e enviar nesse canal como tarefa, né? Ver a tarefa, está aqui. 11 trabalhos atribuídos, porque no momento que eu fiz o trabalho, tinham apenas 11 alunos matriculados. Tá? E daí agora eu tenho os trabalhos que foram entregues. Então, esses devolvidos aqui, não sei por que o Classroom coloca dessa forma, esses foram entregues, né? Ele coloca como devolvido. E se o aluno entregar com atraso? Aparece aqui, ó, entregue com atraso. Então, ele aceita que o aluno entregue. Isso é bom porque diminui a encheção de saco. Professor, não fiz trabalho. Não, o aluno vai lá e posta, né? Depois você vai considerar a menor nota, etc., né? Ele vai mostrar ali para você. Inclusive, cada postagem você recebe um e-mail. Cada postagem dos alunos, você recebe um e-mail dizendo que foi postado e se foi postado com atraso ou não, né? Então, deixa eu ver aqui. Não sei por que esse não está... O aluno colocou um link ali da atividade. Por isso talvez não esteja conseguindo encontrar. Mas vou clicar aqui, ó. Eu tenho aqui a atividade, né, da Aldrin. Então aqui, Exergames, tal, ela colocou lá os 2 parágrafos que eu pedi, né, e eu posso colocar a nota dela aqui. Então é muito rápido, eu abro, consigo corrigir rapidinho, coloco a nota, né, e faço a devolução do trabalho. Ok? Muito, muito prático esse processo. E daí eu tenho aqui as notas que foram dadas, né? E daí os alunos que não entregaram as atividades. Não, as avaliações, né? Todos entregaram. Na verdade, aqui são as avaliações que estão pendentes porque eu não fiz ainda essas avaliações. Ok? Então é bastante fácil o pessoal trabalhar com isso. É muito prático, olhem como fica, né? Primeira postagem, segunda postagem, terceiro, o aluno tem como acessar facilmente, né, as postagens. Você tem como modificar o processo, então muito fácil, muito prático. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, manda uma mensagem e a gente vai conversando, ok? Espero que vocês consigam aproveitar e utilizar bastante essa ferramenta que é muito interessante. Abração, saudades de vocês.